Infância e adolescência. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967. Em casa era chamado de Tim, sendo considerado um menino quieto e meigo. Fez até a quinta série e concluiu um supletivo, mas largou os estudos para entrar no exército. Chegou a ser cabo e gostava de usar farda. Nunca largou os patins. Participou de competições e exibições públicas no Parque Ibirapuera, sempre mostrando ser um rapaz comum, bem articulado e equilibrado. O Francisco é bastante carinhoso e brincalhão. O único defeito é que o tempo livre dele é todo para os patins. Quando a sua vizinha completou 19 anos, os dois começaram a namorar. Em 1995, ela engravidou e Francisco se recusou a casar, dizendo que só casaria se pudesse sustentá-la. Francisco foi proibido de conhecer o filho. Traumas na infância. Dizia Francisco: eu morava com minha avó e costumava muito a ir no matadouro. Eles matavam bois e vacas. Eu via a morte de um animal e aquilo me dava rancor, me dava ódio e eu saía chorando. Como é que matava o boi? Conta pra mim. Eu lembro que eles laçavam, né? Soltavam eles pelo corredor, laçavam pelo pescoço e tinha um tronco bem forte no meio. Eles colocavam a cabeça do animal no tronco, com uma corda, uma marreta de aproximadamente uns 15, 20 quilos. Marreta, assim, de ferro assim, né? Pelo canto, pelo cabão assim, a marreta dava na hora certa. E dava na cabeça do boi umas 3 ou 4 marretadas. Ou às vezes precisava até demais para desmontar o boi. Uma tia materna o teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. Um patrão de onde ele trabalhou o teria seduzido, o que levou ao interesse por relações homossexuais. Em uma gótica teria quase arrancado seu pênis com uma mordida. Francisco também sofreu com desilusão amorosa, fazendo um convite enganoso para sua namorada, onde a levou para a mata do estado, onde cometeu seu primeiro crime. E uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada, eu vi ela uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite para ela, um convite enganoso. Foi na hora que eu fiquei afobado, fiquei uma coisa assim. Eu comecei a conversar com ela rapidamente, ela falou, não, aceitou, foi, e vamos. E fomos para lá, para a mata do estado. São Paulo, 1998. O motoboy Assis de Pereira ficou conhecido como o maníaco do parque após cometer uma série de assassinatos e estupros no Parque do Estado em São Paulo. Três anos antes, ele havia sido preso por tentativa de estupro em São José do Rio Preto e, pagando a fiança de R$ 80, foi libertado por ser réu primário. Ele abordava as vítimas na rua e se apresentava como agente de modelos. Elogiava as mulheres e, com uma lábia impressionante, lhe propunha uma sessão de fotos no parque. Convencidas com a proposta de Francisco, elas subiam na moto. As vítimas, isoladas na mata, eram estranguladas, violentadas e depois mortas. No dia 4 de julho, um rapaz entrou na mata do parque à procura de uma pipa. Encontrou 2 cadáveres em decomposição. A investigação da polícia levará à descoberta de outros 2 corpos. Concluíram que estavam diante de um serial killer. No total, 9 mulheres foram relacionadas aos crimes do maníaco do parque. Todas tinham os cabelos longos e escuros. Os corpos estavam despidos e com as pernas afastadas, posição típica de estupro. A polícia encontrou 3 mulheres que haviam registrado tentativas de estupro no parque. Um retrato falado do suspeito foi publicado nos jornais. No dia seguinte, Jorge Alberto estranhou a ausência do único funcionário que trabalhava e dormia na empresa. Francisco tinha deixado um bilhete sobre a mesa, com um recorte do jornal em que havia o retrato falado. O bilhete dizia: infelizmente tem de ser assim. Preciso ir embora. Deus abençoe a todos. Ao ver o desenho, o homem ligou para a polícia, dizendo ter o número de alguém muito parecido. A informação levou os policiais até uma empresa de transportes no Brás.
No local, encontraram evidências dos assassinatos, como uma carteira de identidade queimada de uma das vítimas, Selma Queiroz, dentro do encanamento da privada entupida. Francisco fugiu de São Paulo para o Paraguai, Ponta Porã, Argentina e depois Itaqui, no Rio Grande do Sul. Chegou em Itaqui, pediu abrigo aos pescadores e disse se chamar Pedro. Desconfiados, os pescadores João Carlos e Newton resolveram checar os documentos do rapaz. Imediatamente associaram com o retrato falado na televisão. 4 de agosto de 1998, o motoboy foi preso pela Brigada Militar quando tomava banho na pensão dos pescadores. Julgamento e condenação. Acusado de 9 mortes, estupros, roubos e ocultação de cadáver, Francisco teve 3 julgamentos. No total, foi sentenciado a 271 anos de prisão. Mas, de acordo com a lei brasileira, ninguém pode ficar mais de 30 anos preso. Francisco está preso em Itaí, no interior de São Paulo, desde 1998, recebendo mais de 1000 cartas de mulheres apaixonadas por ele. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro, quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo, dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança. Acredite em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei de seu comportamento doentio, por isso quero que fique calmo. Os laudos odontológicos e exames radiológicos das vítimas foram fornecidos pelas famílias e foram comparados com as ossadas encontradas. Erros da perícia. A perícia cometeu muitos erros com os vestígios encontrados na cena do crime. Tentaram identificar o DNA do sêmen encontrado no corpo de uma das vítimas, mas uma dose de incompetência estragou a prova. Alegaram que o número de espermatozoides encontrados já era pequeno para o exame conclusivo. E ainda para piorar, os peritos usaram a técnica errada na hora de fazer a coloração da amostra. A perícia deve buscar provas de ejaculação. O teste de proteína P30 identifica a presença de sêmen mesmo se não houver espermatozoides. As lesões genitais também é um indicativo de conjunção carnal. Pelos genitais soltos no local do crime e manchas de sêmen presentes nas roupas das vítimas também são vestígios. No caso do maníaco do parque, foram achados 45 espermatozoides e utilizaram a técnica de coloração errada. A correta seria pela técnica Christmas-Tree ou hematoxilina eosina. Não foi utilizado nenhum desses métodos. O que ajudou na condenação do maníaco foi a comparação do formato das mordidas espalhadas pelo corpo de uma das vítimas, com a arcada dentária do principal acusado, Francisco. Depois de tantos erros, o molde deu certo, ajudando na condenação do Francisco pela morte de Selma. Baseado em uma história real, o maníaco do parque.